Olá moçada, tudo bem com vocês? Dando continuidade no nosso curso da Lei 8.112, hoje aula 57, vamos abordar do artigo 110 ao 115 aqui. Então o artigo 110 diz para nós, o direito de requerer prescreve. Lembra que a gente abordou nas aulas passadas o direito de petição, né? O direito que eu tenho de solicitar, de requerer. E eu falei também que quando esse direito é negado, que eu posso entrar com pedido de reconsideração, tratada como recurso. Quando esse pedido de reconsideração é negado, eu também posso atacar com recurso. Mas veja que o artigo 110 coloca aqui para nós assim, o direito de requerer. Prescreve, bom, alguns autores acabam se aprofundando aqui, e aquele pessoal que vai da área jurídica, de repente vai fazer um analista judiciário e área jurídica aí e pede para você, por exemplo, informações mais detalhadas. Cuidado que essa prescrição aqui, ela é tratada, na verdade, com o sentido de decadência. Você tem várias literaturas sobre tratando a palavra prescrição aqui no sentido de decadência. Mas de forma geral, eu quero que você tome cuidado com o inciso 1 que diz assim, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o que afeta interesse patrimonial e crédito resultantes das relações de trabalho. Então, por exemplo, se eu sofri um ato de demissão, eu tenho direito de requerer, direito de solicitar a partir do momento que esse ato ocorreu, num período de 5 anos. Se eu não fizer isso nesse período, eu não tenho mais esse direito. Aí o artigo 110, inciso 2, traz para nós 120 dias nos demais casos, quando outro prazo não for fixado em lei. Seria o caso, por exemplo, em relação à advertência ou à suspensão no caso. Aí o parágrafo único, ele faz uma ressalva para nós. O prazo de prescrição será contado da data da publicação. Gente, perceba que sempre na lei, quando vai trazer algum tipo de prazo que você tem que se manifestar, ressalta para você. Será contado a partir da data da publicação. Porque é o momento que você tem a eficácia, é o princípio da publicidade, né? Que é requisito de eficácia de todo ato administrativo. Já deve ter visto isso no direito administrativo, apenas para lembrar você que é o momento da contagem do ato, para você se manifestar, começa com o momento que é publicado. O artigo 111 diz assim, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Na verdade, o prazo prescricional, se você pede, tem um cunho de decadência, porque você não poderia propor novamente o que você quer. Aí o 111 diz que quando você apresenta o pedido de reconsideração ou recurso, você tem a interrupção da prescrição. E não teria sentido, né? Você ter que atacar um determinado ato, ter um prazo para isso e o prazo continuar rolando. Então interrompe a prescrição. 112 faz uma questãozinha bem interessante. Diz assim, a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Quando fala que a prescrição é de ordem pública, gente, a regra, quando você está diante de algo que a gente diz ordem pública, se diz que não pode ocorrer concordância entre as partes. E quando diz assim, não podendo ser relevada pela administração, a administração então ela não pode fazer acordo entre as partes em relação a esse prazo prescricional. É isso que quer dizer a ressalva do artigo 112. O 113 diz para você que no exercício do direito de petição é assegurada a vista do processo documento na repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Não poderia ser diferente, né? Se eu vou fazer um pedido se eu vou exercer meu direito de petição e eu preciso exercer esse direito de petição diante de um fato que ocorreu, eu tenho que ter o livre acesso, porque eu tenho legitimidade para isso, ou aquele procurador que foi constituído por minha pessoa, para ter essas informações levantadas para poder exercer esse direito de petição. O artigo 114, ele diz assim, a administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade.
Gente, eu quero que você destaque esse 114 e eu vou ler de novo, bem devagarinho, assim, ó. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, quando contidos de ilegalidade. Você já ouviu falar de um princípio chamado princípio da autotutela? Esse artigo 114 traz para nós o princípio da autotutela de uma maneira mais simplória, porque você aprendeu, se não aprendeu vai rever, se já aprendeu está revendo, se não aprendeu vai aprender, que existe um princípio na administração pública chamado princípio da autotutela, que a gente diz assim, ó, diante de uma ilegalidade, a administração pública deve anular seus próprios atos. Quando não mais conveniente, oportuno, ela pode revogar esses seus próprios atos. E aqui a gente diz que só ressalta algo que é do direito administrativo, que orienta a legislação, no caso que nós estamos estudando, é uma legislação administrativa, que orienta o princípio da autotutela. Diante de uma ilegalidade, a administração pública deve rever seus atos, no sentido de anular os seus atos. A regra é que essa revisão é justamente para anular os seus atos. Mas aí você aprendeu no direito administrativo que tem a possibilidade da convalidação dos atos, né? Então, fique atento com essa jogada aí para a prova quando se mistura as matérias. O artigo 115 diz: são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Então veja que a lei aqui não coloca a força maior em caso fortuito, só coloca a força maior. Então você não vai considerar o caso fortuito aqui e vai considerar o caso fortuito totalmente diferente de força maior. E no direito administrativo já vou te dar esse toque. Enquanto hoje no direito civil você entende que força maior, o caso fortuito, seriam eventos imprevisíveis, aqui no direito administrativo força maior tem um sentido diferente de caso fortuito, tá? E aqui no artigo 115 eu só trato de força maior. E acostume na legislação administrativa e na matéria administrativa sempre trazer para dentro do teu estudo força maior. Outro detalhe importante, são fatais e improrrogáveis, ou seja, atingiu a data do prazo, acabou. Isso quer dizer fatal. Improrrogável porque não pode ser prorrogável por nenhuma situação. Só uma situação de calamidade pública, por exemplo, é uma situação de força maior. Tá? E aí nós temos uma questãozinha da Fundação Carlos Chagas do TRT de Alagoas. Diz assim: Demóstenes, ocupando o cargo de analista judiciário, ingressou com pedido de reconsideração. Indeferido por Helena, a autoridade que proferiu a primeira decisão sobre determinado direito funcional. Então, Demóstenes fez o pedido de reconsideração, foi indeferido por Helena, que era a autoridade que proferiu a primeira decisão. Diante disso, é correto afirmar que o direito de petição, ele quer saber sobre o direito de petição, torna apto o interessado a postular em juízo em nome ou em causa própria em qualquer situação? Não. O direito de petição não torna apto ele postular em juízo. O postular em juízo já é um direito constitucional dele, já é um direito dele buscar o poder judiciário. Na verdade, tudo aquilo que de ilicitude atinge o indivíduo, ou tem ameaça de lesão ao seu direito, ele pode buscar no poder judiciário. O que o poder judiciário pode fazer em relação a certas situações, a certas matérias, é exigir o esgotamento da instância administrativa, que não é o caso aqui. Letra B. Se confunde por sua natureza com o direito de ação, podendo substituir em qualquer caso? Não se está falando do direito de ação. O direito de ação é o direito de propor ação, o direito de provocar o poder judiciário para que ele diga o direito àquele caso concreto. É o que a gente fala para ele poder aplicar a jurisdição. E aqui no caso específico, que a gente está abordando aqui no caso específico, temos que fazer um destaque interessante, que aqui é o direito de petição, o direito de requerer, o direito de solicitar. Não. A letra C, pode ser utilizado como sucedâneo da ação penal pública perante o juízo criminal, salvo em matéria recursal. Está dizendo que pode ser usado como substituto aqui da ação penal? Não, está errado.
prevê recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, inclusive das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Correta a questão. É a letra D. Letra E. Pode ser exercido pelo servidor público desde que estatutário em defesa de qualquer interesse. O direito de petição, gente, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Lembra-se que eu falei já para você, artigo 5º, inciso 34, direito de petição, matéria constitucional, o direito de pedir a um órgão público para a defesa dos seus interesses, ou daquele que tem legitimidade, né? Ou aquele interessado. Então, muito cuidado com isso. Então, essa questãozinha da Fundação Carlos Chagas ficou gabarito letra D. E aqui eu quero fazer uma ressalva para você. Quando a gente fala em recurso, você tem o pedido de reconsideração, eu disse para você considerar recurso, e você tem o que nós chamamos de recurso. Quando você fala em recurso, aqui na lei, você vai falar em um recurso hierárquico. Sempre que você estiver estudando a lei, e aqui falar em recurso, você vai falar recurso hierárquico. Então você tem o pedido de reconsideração e você tem o recurso hierárquico. Esse recurso hierárquico, a doutrina vai dividir em recurso hierárquico próprio e recurso hierárquico impróprio. Certo? É assim que eu devo ensinar, professor? Vai por mim, desta maneira aqui. Sempre procure, estudando a lei, aqui no caso específico, ou uma legislação administrativa, ou dentro do direito administrativo falou a palavra recurso, você pensa em recurso próprio e recurso impróprio. O recurso próprio está ligado à administração pública direta. Lembra-se que na administração pública direta, ela é formada pelos entes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Se há um recurso hierárquico próprio formado, que eu vou usar na administração pública direta, você sabe que na administração pública direta, eu costumo dizer para meus alunos assim, nas aulas presenciais eu digo assim, qual é a principal função da administração pública? De forma geral, prestar serviço público. Então ela pode prestar serviços públicos de forma direta ou indireta. Quando ela presta de forma direta, ela presta pelos entes políticos. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Também chamada entidades federativas. Aí você tem o ente político prestando serviço público. Esse ente político, para melhor prestar serviço público, ele cria o que nós chamamos de órgãos. E esses órgãos são centro de atribuições, eles possuem competências. Eu preciso escalonar essas competências entre os órgãos. Eu preciso saber qual órgão é competente em determinada matéria e escalonar esses órgãos, colocar uma hierarquia entre esses órgãos. Aí eu tenho o poder hierárquico atuando. Ora, então eu estou falando aqui que há hierarquia. A hierarquia. Outro detalhe importante, quando eu faço recurso hierárquico próprio, não tem previsão legal. Não tem previsão legal. Não há necessidade, alguns livros dizem não há necessidade de previsão legal. Não tem previsão legal. Por quê? Porque esse recurso hierárquico já é próprio do poder hierárquico. Vem lá de uma forma sutil colocada pelo poder hierárquico. A possibilidade que eu tenho de recorrer das decisões. E outro detalhe muito importante é que quando eu uso o recurso hierárquico próprio, eu estou fazendo um exame de legalidade, eu estou fazendo um exame da legalidade e o exame de mérito. Então ocorre exame de legalidade e exame de mérito. Então muito cuidado com isso, gente. E se eu tenho recurso hierárquico impróprio,
Você faz um comparativo. Enquanto o recurso hierárquico próprio é da administração direta, o impróprio é da administração indireta. Enquanto o recurso hierárquico próprio é da administração direta e a hierarquia, na indireta, quando eu estou diante de um recurso hierárquico impróprio, o que existe é a vinculação. Então você tenta imaginar o INSS tendo que fazer, a uma autarquia, fazer um recurso para a União. Ele está fazendo um recurso hierárquico impróprio. Aí você tem somente o exame da legalidade. Enquanto não tem previsão legal o recurso hierárquico próprio, o impróprio necessita de previsão legal. Muito importante para a prova isso, gente. Não esquece esse detalhe para a prova. Seria um caso, vou fazer um exemplo. Seria, olha, professor, eu trabalho no INSS, beleza? Eu tenho meu superior. Eu posso usar meu direito de petição em relação a esse meu superior. Ótimo. Eu faço um pedido de reconsideração, certo? E eu recorro a esse meu superior. Ótimo. Eu estou diante de um recurso. Meramente um recurso. Não se fala em recurso próprio, recurso impróprio, nada. Meramente um recurso. Agora, veja que eu sou o servidor do INSS, administração pública indireta. A partir do momento que eu tenho que mandar esse recurso para a União, que eu estou mandando para a administração indireta, esse meu recurso aqui, então, que está saindo daqui, indo para lá, ele vai se chamar recurso hierárquico impróprio. Vai ser feito um exame de legalidade do rato e não do mérito. Isso aqui é o que ocorre dentro da administração direta, esse aqui é o que vai ocorrer da administração indireta quando sai da esfera. E quando ocorre na mesma esfera ali, eu estou diante do recurso, que a gente fala meramente recurso. Tá? Alguns autores vão chamar esse recurso hierárquico aqui, sempre que não houver a possibilidade de eu estar diante de relações de hierarquia. Lógico que dentro do INSS eu tenho uma relação de hierarquia, mas quando eu faço o meu estudo, eu estudo de maneira genérica, administração direta e administração indireta. Ficou bem claro isso aqui, gente? Muito cuidado com isso para prova. Isso é super importante para a prova, ok? Beijo no coração, felicidades, tchau, tchau.